paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ministério Sementes de Fé. Mais um momento de meditação, mais um momento de reflexão, mais um momento de aprendizagem com a palavra do Senhor. E que desde já o Senhor possa estar falando contigo. Muito obrigado pela sua atenção e permaneça até o final desta mensagem, porque eu tenho certeza que é bênção do céu para a nossa vida. Gênesis capítulo 12. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra em que eu te mostrarei. Quando lemos a palavra do Senhor no Antigo Testamento, todos nós já ouvimos falar sobre o servo de Deus chamado Abraão. E quando falamos, meu amigo, minha amiga, de chamado da parte de Deus, estamos falando sobre uma escolha que não é aqui da terra. O chamado, ele vem de cima. Não adianta acreditar que se tem um chamado se não se sentir que este chamado veio diretamente de Deus. Deus, quando chama, não chama apenas por chamar, não chama aleatoriamente, não chama sem propósito. Todos aqueles que forem chamados por Deus podem ter essa certeza que há um propósito de Deus para o teu chamado. Há um objetivo, há uma finalidade para o chamado de Deus na tua vida. Estamos diante de um texto em que o homem de Deus foi chamado. E da mesma forma, Deus, nos dias de hoje, continua chamando, continua convocando pessoas para a obra, continua dando a oportunidade. Mas o que acontece é que nem todos dão ouvido ao chamado de Deus. Nem todos dizem sim para o chamado do Senhor. Olhando para esse texto que nós lemos, nós vemos aqui algumas características, algumas atitudes por parte daquele que recebe o chamado da parte de Deus. Veja que diz que quando o Senhor chama Abraão, a ordem do Senhor para Abraão é: sai da tua terra. Deus nos chama, meu amigo, minha amiga, para uma mudança. Deus nos chama para uma transformação. Deus nos chama para algo novo. Deus nos chama para algo maior do que aquilo que nós estávamos vivendo. Deus nos chama para experiências que vão marcar a nossa vida. Deus nos chama
para um particular que vai transformar a nossa maneira de viver. Deus nos chama para poder lapidar-nos através desse chamado. Muitas pessoas que receberam o chamado do Senhor, mas não querem abrir mão de algo. A chamada de Deus, ela é marcada, meu irmão, minha irmã, por renúncia. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Perceba que, ao chamar, o próprio Senhor Jesus dá a responsabilidade de negarmos-nos a nós mesmos. É preciso deixar a terra. A terra representa os costumes. A terra representa toda a bagagem que nós adquirimos aqui. A terra representa todos os prazeres e desejos que habitam em nós. Precisa ser deixado se quisermos pegar firme com o Senhor, se quisermos fazer parte do chamado de Deus. Perceba que a primeira ordem que o Senhor dá para Abraão é: sai da tua terra. Não tem como viver o chamado de Deus enraizado com esta terra. Não tem como viver o chamado de Deus enraizado com as coisas deste mundo. Não tem. A Bíblia diz que a mulher de Ló recebeu um chamado de Deus para sair de Sodoma, para sair de Gomorra. Mas ela não quis deixar a terra. Ela olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. É preciso abrir mão para viver aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. A pergunta que fica para a nossa vida é: estamos dispostos a abrir mão de algo pelo chamado do Senhor? Estamos dispostos a renunciar o pecado, a carne, as paixões, a amizade, comportamento, linguajar? Estamos? O chamado de Deus se estende a todos. Porém, com o chamado vem a responsabilidade. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra. Deus tem coisa grande para nos entregar. Deus tem coisas maravilhosas para poder colocar em nossas mãos. Porém, é preciso abrir mão. Quem renuncia a si mesmo pode ter certeza que da parte do Senhor estará sendo recompensado. Quem renuncia sua carne, quem renuncia os seus desejos, quem sai da sua terra, quem deixa a atmosfera natural para entrar na dimensão do Espírito, pode ter certeza que jamais vai desejar novamente as coisas da terra. O chamado de Deus é para aqueles que desejam sair da esfera natural e entrar na dimensão celestial. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense com ricas bênçãos do céu e que esta palavra venha penetrar o teu coração e você venha meditar. Deus tem me chamado, mas será que eu tenho renunciado? Ou será que eu quero ainda permanecer na minha terra? Veja que ele diz no final desse versículo
É isso. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. O chamado de Deus. Deus vai guiar você. Deus vai guiar a mim para onde Ele assim desejar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.